Bem legal, gente. Obrigado pela oportunidade de estar cedendo um pouquinho do tempo de vocês para fazer isso com a gente. Para a gente é bem importante. Muito obrigado mesmo. Antes de tudo, deixa a gente se apresentar um pouquinho. Meu nome é Ragnar, eu sou associado sênior da Liga. Esse é o Matheus, que é associado júnior. O João Pedro vocês já conhecem muito bem, né? Sim. O Joaquim também é associado sênior. A gente é da diretoria de eventos da Liga. E, assim, queria falar um pouquinho da Liga para vocês também. Acho que a gente é uma associação 100% estudantil que está focada em estudar ferramentas voltadas para o mercado financeiro, né? E para isso a gente costuma participar de desafios, competições. A gente produz eventos, produz conteúdo também, artigo, clipes semanais e promove esse tipo de evento, palestra quando a gente pode, né? Agora em quarentena a gente não tem conseguido cumprir esse objetivo, então a forma que a gente teve foi por meio do Zoom trazer um pouquinho, aproximar um pouquinho o pessoal que quer aprender um pouquinho mais do mercado financeiro de pessoas como vocês. Para isso, claro, a gente está lidando com pessoas, então a gente acaba tendo que ter uma cultura muito forte, né? Focada muito em meritocracia. A gente sempre dá algum prêmio, alguma coisa assim para os associados que estão saindo melhor, estão performando melhor. A gente está sempre buscando pela excelência, né? Tendo um comportamento assim bem autodidata, porque a gente precisa aprender bastante coisa, não dá para ninguém ficar em cima de ninguém. Então a gente precisa correr atrás do que a gente quer, dar bastante autonomia a todo mundo para conseguir colocar os projetos que a gente tem interesse em prática. E obviamente a gente precisa de responsabilidade também, né? Porque falar com vocês, por exemplo, é uma responsabilidade gigante. A imagem da liga que está sendo transmitida para todo mundo. E para isso a gente precisa desses valores e com certeza também ter todo mundo um tratamento bem igual, né? Para que todo mundo consiga fazer isso. Então seria basicamente isso, resumidamente. Excelente, Ragnar. Não sei, João Pedro, já conversamos que eu queria também fazer um agradecimento aqui em nome da Normandia, em nome do Carlos Henrique, do Pedro e de todo o nosso time, de, de poder fazer esse bate-papo, né? Até foi um pedido que eu fiz ao João Pedro, de, em vez de a gente gravar uma entrevista, de fazer um bate-papo, que acho que fica um negócio mais solto, e aí cada um tem também a possibilidade de fazer pergunta e de explorar um pouco mais, em vez de a gente só aqui, né, palestrar e fazer algo nessa linha. Mas para a gente é um super prazer poder contar um pouco sobre a Normandia, filosofia de investimento e poder trocar com vocês também um pouco de experiência. Ótimo. Nós agradecemos muito. Querem começar? E que manda? Tá bom. Então, oi a todos. Meu nome é João Pedro, a gente está na Liga do Mercado Financeiro. Novamente, muito obrigado, Beto, Carlos Henrique e o pessoal da Normandia por participar desse bate-papo com a gente. Por que a gente não começa fazendo uma pequena apresentação? Se apresentem, quem é Beto, quem é Carlos Henrique, e falar um pouquinho da história da Normandia que a gente acha importante. Maravilha. Carlos Henrique, vou puxar aqui, a gente vai trocando, pode ser? Pode ir falando e se precisar eu falo alguma coisa, mas toca aí. Tentando ser sucinto, mas a Normandia, a gente fundou ela no final de 2014 e basicamente acho que a Normandia é um grupo de pessoas que são focadas na avaliação e na aquisição de participações em negócios, né? Que por acaso esses negócios são listados na bolsa, né? O nosso sarrafo analítico é um sarrafo como se a gente estivesse comprando a participação num business que a gente eventualmente não pudesse nem vender, mas com a vantagem de poder comprar eles no mercado listado, né, no mercado da bolsa, né? Todo dia tem centenas de empresas que são oferecidas a gente com um determinado preço e a gente, quando entende que está recebendo mais do que a gente está pagando, a gente compra, né, com uma visão muito de longo prazo e focada em retorno absoluto. A gente, né, entende que parte do que a gente se orgulha bastante, né, da gente ter conseguido executar é a função de dois pilares principais, pessoas e clientes, né? Pessoas, no nosso negócio é um negócio de pessoas, né? Então você tem que ter a capacidade de identificar indivíduos, né, que consigam jogar em grupo e que tenham características para implementar essa filosofia de investimento, né, que ela exige paciência,
ela talvez seja um jogo mais de coeficiente emocional do que de QI, né? Talvez tenha 30% de QI, mas 70% tem a ver com emocional. Então, você tem que ter capacidade de buscar essas pessoas com esse ângulo. E uma outra camada que a gente não menospreza, que a gente acha que é super importante, que é também você ter uma base de clientes que compreenda a filosofia, né? Que compartilhe dela. E a gente se orgulha bastante também hoje de ter um pouco mais de 100 clientes esses que vieram ou por um fit muito grande com o que a gente se propõe a fazer, ou que vieram indicados por clientes nossos que gostam da nossa filosofia e que identificaram em outros amigos também uma ambição de ter uma exposição a negócios, né, através da Bolsa, que é o que a gente entrega. Um grande resumo aqui, acho que depois deixo para Q&A, acho que a Normandia, se a gente tivesse que resumir em alguns poucos minutos, é isso. E aí, falando um pouquinho sobre o nosso time, né? E aí eu vou passar um pouco sobre o Carlos Henrique, sobre mim, mas a gente é um grupo que se reúne por um conjunto de características, né? A gente tem curiosidade, a gente é um grupo em que nosso time hoje são 8 pessoas, né? Tirando uma pessoa que é focada na parte de compliance e risco, os outros 7 são 100% focados na atividade de investimento. Então, o que acho que tem em comum em todos nós é um nível de curiosidade que é muito grande, honestidade intelectual, né, que é um pilar também super importante para a gente. Eu acho que a gente tem também em comum nesse grupo todo é pouca vaidade. Tem até um cliente nosso que a gente gostou muito de uma frase que ele usa. Ele diz que quando o ego entra no bolso, o dinheiro vai embora. E para a gente esse valor é um valor também muito crítico numa atividade que você tem que não ficar feliz por estar acompanhado do consenso, né? Você tem que estar feliz pela razão, e aí para ter razão você tem que deixar a vaidade sair um pouco do bolso. E acho que um último ponto, apaixonado por negócios e apaixonados por investimento. E falando um pouquinho do Carlos Henrique e de mim, mas vou tentar ser muito breve também em cada um de nós. O Carlos Henrique, ele é matemático de formação, entra muito cedo no Pactual, na década de 90, é sócio durante muitos anos do Pactual. A gente fala aqui que é o Pactual raiz, né? Pactual lá da década de 90. E ali tendo contato com negócios por vários anos, né? Desde participação em privatização, assessoria a companhias, a investimentos proprietários do banco. E aí ele sai do Pactual, funda a Opus. Alguns anos depois, na Opus, eles compram a Ágora. E Carlos Henrique também, nessa hora, de novo, mais uma fase de contato muito, muito próximo com tocar negócio, né? Então, ele fica praticamente dentro da Ágora ali, auxiliando naquela execução daquele investimento, até o investimento foi um super sucesso, né? Depois foi vendido para o Bradesco. E em 2012, o Carlos Henrique ele sai e fica organizando na cabeça dele o que seria essa ambição dele, né? O próximo projeto, nas palavras dele, um projeto esse de décadas, né? E aí vou fazer um paralelo. Eu tenho proximidade com investimento desde muito cedo. Tem uma curiosidade aqui que vale compartilhar com vocês. Eu fiz meu primeiro PGBL, primeiro e único PGBL com 14 anos e tive, obviamente, a facilidade que na minha família tinha uma pessoa que era da indústria, mas eu me encantei com o assunto de juro composto e ali consegui fazer um deal com minha avó, com minha mãe e comecei a poupar ali com 14 anos. Aí chega na época de faculdade também, tem que escolher o que fazer. Eu, por escolha, quis administração, passei em economia, mas no final do dia preferi a administração quando eu olhei mais no detalhe do curso, por gostar de novo de business, né, que é esse negócio que tanto nos motiva na Normandia. Faço administração, caminho natural para quem gosta de mexer com investimento, com dinheiro, com negócio, é ir para um banco. Então, entrei como estagiário, fui de estagiário a sócio de um banco carioca que chama Banco Modal. Rodei por praticamente todas as áreas. E também nos últimos 5 anos, antes de fundar a Normandia, participei da gestão de um fundo de private equity, que tinha um investimento específico, que era a Taesa, né? Ele foi constituído em 2009 para comprar um ativo específico, que é a Taesa. E ali eu fiquei focado também praticamente dentro da companhia, no investimento que deu bastante certo também, que foi o investimento em Taesa. E aí, enfim,
em 2014 a gente se junta nesse desejo de conseguir fazer, né? O que o Carlos Henrique fez na Ágora, o que eu fiz na Taesa, o que o Carlos Henrique fez em outras experiências também ali dentro do Pactual, poder fazer, mas com a liberdade de comprar e vender quase que a qualquer momento, né? E aí a gente se organiza para fundar a Normandia em 2014, que a gente já contou um pouquinho para vocês como é que funciona. Tá bom, então. Você acabou tocando na palavra filosofia. Existe uma filosofia de investimento na Normandia? Qual que é? Se você puder descrever e falar sobre, por favor. Ótima pergunta, João Pedro. Existe sim, tá? Acho que você tem que ter uma bússola, né, para investir. Acho que existem bússolas diferentes, né? A nossa é a do Value Investing, Bottom Up, que a gente segue. Ela não é uma fórmula, tá? Ela é como a gente gosta até da palavra bússola, porque a bússola ela te bota numa direção, né? Mas ela não te diz exatamente qual o passo a passo para você chegar naquela conclusão. Mas tentando resumir muito a nossa filosofia de investimento, a gente entende que a gente tem que ter uma compreensão muito grande de qual que é a sua zona de competência, onde é que você tem vantagem competitiva, e ter a habilidade de avaliar um negócio para comprar ele abaixo do valor intrínseco, né? Então, esmiuçando um pouco mais, é uma filosofia que parte de alguns pilares, né? Que a ação é um pedaço de um negócio. O segundo pilar que está atrelado a isso é que preço e valor são coisas diferentes, né? Preço, ele não diz nada sobre um business, né? Preço é simplesmente uma opinião, que você pode respeitar ou não, mas ela é simplesmente uma opinião. O que fala sobre um business são outras coisas, né? São os fatos, demonstração financeira, é o que você entende de perspectiva futura, são as pessoas que estão por trás. E o nosso trabalho é identificar, né, qual que é o valor de um negócio. E quando a gente entende que existe uma discrepância entre valor e preço, a gente investe e forma um portfólio de negócios que a gente entende que estão com desconto do que deveria ser o seu valor, né? A gente entende que existem vários motivos para essa diferença entre valor e preço existir, mas eu vou guardar isso porque acho que pode eventualmente ficar para Q&A, para a gente explorar um pouco mais. Mas, em grande resumo, é isso. A gente gosta de fazer até uma comparação com dieta, né? Quando você vai num nutricionista, né, tem lá uma receita de o que você tem que fazer para emagrecer. E não é muito complexo, né? Está lá escrito e está lá registrado. Por outro lado, o fato de ser simples não quer dizer que seja fácil de executar, né? É muito difícil. Mas a gente acha que é um paralelo que faz muito sentido, né? Quando você está na atividade de investimento, você tem muita tentação, você é overestimulado frequentemente com notícias, você é overestimulado com opiniões de pessoas inteligentes, você é overestimulado de uma série de coisas, e você tem que meio que conseguir neutralizar um pouco dessa overestimulação para fazer as perguntas corretas e para executar, tendo muita honestidade intelectual, sabendo onde é que você tem competência de fato para avaliar e também conseguindo não se apaixonar por ser diferente da maioria e nem por ser igual à maioria, né? Você tem que ter uma paixão pelo diagnóstico, pela razão e pelos fatos para conseguir tomar decisões de investimento bastante acertadas. E eu vou pegar uma última, tentar fazer uma figuração um pouco da nossa filosofia que nos ajuda, inclusive, muito internamente, né? Quando a gente parte nesse processo de criar cultura interna, a gente usa bastante essa figura, que o nosso trabalho na Normandia é um trabalho, acho que todo mundo conseguir fechar o olho, né? Imaginar que você está num mar, você tem um barco, e o barco ele tem um motor, ele tem uma carcaça, né? E ao redor do barco você tem a maré, você tem as ondas, você tem o próprio vento. E o nosso trabalho aqui ele é de entender como é que funciona o motor e qual que é a robustez da carcaça. É óbvio que o vento ele é muito bom. Quando você está num ciclo muito positivo, você tem não só o motor do barco funcionando muito bem, não só a carcaça funcionando muito bem, mas você tem também aquele vento te ajudando a mobilizar o seu investimento, e óbvio que é um negócio muito bom. Mas o nosso foco primário, né, não é em olhar o macro, que seria essa análise, né, de qual que é o tamanho da onda, qual que é a maré, qual que é o vento, que isso a gente entende que muda de uma forma que a gente não tem tanto controle, mas sim de avaliar a robustez do motor e a robustez da embarcação, porque se a gente estiver certo no diagnóstico, independente praticamente da onda, você chega longe, né? Depois vale a pena para todo mundo que está assistindo isso aqui, essa live,
vale a pena pegar um gráfico do lucro por ação de duas companhias, né? E acho que uma delas é a Lojas Renner, e pegar uma janela longa e fazer a mesma coisa com a Cielo. E as duas passaram por momentos de economia difícil e também depois por um momento de economia que seria o vento e a maré mais favorável, que talvez tenha sido o último um ano e meio. E você vê que a Renner, ela conseguiu, né, o barco robusto, que está com um modelo de negócio super vencedor, conseguiu aumentar seu lucro por ação de uma forma bastante impressionante, enquanto que a Cielo, independente, né, da maré e do vento macroeconômico, ela, por outro lado, teve um ataque competitivo, uma mudança de ambiente competitivo que fez com que o lucro por ação dela também caísse uma velocidade que é bastante impressionante. Então, nosso trabalho é muito mais de tentar identificar essas situações em que você tem um motor e um barco robusto o suficiente para que o lucro por ação dele ao longo do tempo seja um lucro por ação crescente e que a gente pague um valor razoável por isso, né? Porque também nada adianta de você identificar que a tendência é boa, mas também está comprando isso por um valor que tudo e mais um pouco está no preço. Sim, então, a próxima pergunta seria o que vocês buscam numa companhia, né? Acho que você já deu mais ou menos um resuminho, se quiser adicionar, sempre é bem-vindo, né? De novo, acho que não vai ter uma fórmula, né? Assim, um checklist exatamente do que a gente busca, mas acho que emergem sim algumas coisas que são legais de compartilhar com vocês. Um deles que a gente entende que uma empresa ela tem, assim, um processo de avaliação de uma companhia, ela tem 4 camadas principais, que é a análise do business em si, a análise das pessoas, a análise da própria empresa e a análise dos números. A análise do business seria um processo em que a gente tenta enquadrar aquela companhia entre um commodity business ou um franchise business, né, em que tem uma série de vantagens competitivas praticamente irreplicáveis. E aí é a camada em que a gente olha mercado endereçável, vantagem competitiva, barreira de entrada, em que a gente se coloca na cabeça de um competidor para tentar quão difícil vai ser replicar aquele business e assim por diante. Essa é a primeira camada de analisar o business. Tem uma segunda camada, que é a camada que, tudo bem, uma vez entendido qual que é o business, vamos dar uma olhada em quem que são as pessoas que estão por trás daquele business. E aí, essa camada a gente bifurca em duas, porque não adianta, você tem que ter tanto a competência quanto a ética, né? De preferência, né? O ponto você não basta ter o Papa Francisco se ele não entender do negócio. Por outro lado, também, você pode ter um cara que é muito habilidoso naquele business, mas também, se ele for um pilantra, você, como sócio de um business, vai estar em apuros, provavelmente, em algum momento do tempo. Então, tem essa camada de pessoas em que a gente faz um trabalho super robusto, e aí muita sola de sapato, de conversar com pessoas do círculo pessoal, para entender quem que é aquele controlador, quem que é aquele CEO, qual que é aquela dinâmica e quão competente um cara é para entender em que business ele está e para pegar aquele business e conseguir pegar a vantagem competitiva e ir esgarçando ao longo do tempo o máximo possível para estar cada vez mais competitivo no negócio e, ao mesmo tempo, garantir, né, ou ter um grau razoável de certeza de que esse cara ele não vai te passar a perna como minoritário, que no caso a gente quando compra um investimento em bolsa. Aí tem o terceiro, que é super rico, que tudo bem, entendi o negócio, entendi as pessoas, mas aqui pessoas estamos falando muito nos controladores e nos executivos, né? Mas quando você fala numa empresa, um CNPJ é um conjunto de CPFs, e às vezes um conjunto de CPFs tem milhares de CPFs. E a gente faz um trabalho também muito, muito profundo nessa etapa, que é entender como é que esse conjunto de indivíduos tendem a funcionar no tempo. E aí isso é muito função de cultura, né? Quais são os valores e o que se premeia naquela organização. Isso faz com que aquelas milhares de pessoas tenham meio que uma tendência de comportamento. A gente vê depois se isso tem fit com o que o negócio precisa. Incentivo, porque às vezes você tem isso tudo, mas se o incentivo está errado na ponta, você pode ter problemas também de execução ao longo do caminho. E um pouco da regra, né? O que é a cor de acionista, o que é o estatuto social da companhia, quais são as regras que a gente está, de fato, como minoritário, jogando ali, sendo sócio daquela companhia. Uma metáfora que a gente gosta de fazer nessa parte da empresa é quando você pega, por exemplo, a água e gelo, né? As moléculas são as mesmas que estão dentro,
mas as moléculas se comportam de formas diferentes dependendo do ambiente, né? Quando você coloca ela numa temperatura qualquer, aquela molécula ela fica num comportamento, um comportamento X quando é gelo, e num outro ambiente ela se comporta de uma forma muito mais caótica quando ela é líquido e se você esquenta e coisas do tipo. Então, um pouco da análise da empresa é uma análise de qual que é esse ambiente em que aquelas moléculas, aquelas pessoas estão participando e como que elas vão agir, se elas vão agir de acordo com o que a gente gostaria ao longo do tempo. E a parte mais fácil e mais simples e mais commodity, acho que é a quarta, que é compreender os números da companhia e aí depois juntar isso tudo numa análise de qual que é o grau de otimismo ou pessimismo que está implícito no preço. E quando o grau de pessimismo ele é bastante grande, a gente investe e investe com relevância. Ponto importante dessa filosofia é que a gente tem até um quadro na Normandia que de 3 em 3 meses a gente muda, mas que o último a gente fez pegando frases de um livro do Sanzel, que a gente concorda muito, é que a gente entende que é muito comum desviar a atenção para pensar qual que é o tamanho do upside. Mas a gente acha que a primeira camada é você compreender quais são os riscos, né? Passar da camada de compreender quais são os riscos, aí você sim pode passar para entender qual o upside que você tem, né? Qual que é o potencial ganho que você tem, e aí fazer o julgamento se, dado um risco, aquele upside é um upside que te compensa o risco que você está tomando. Mas a gente tem uma cultura, uma filosofia de investimento e o que a gente busca numa companhia é passar por esse processo analítico e conseguir compreender muito firmemente qual que é o risco que está envolvido naquele negócio, naquele business, naquele investimento, para aí sim fazer um julgamento se faz sentido o retorno potencial envolvido. Muito bom. Agora a gente vai passar para as perguntas dos demais membros. Acho que é a Ragnar que vai agora, né? Ragnar? Esqueci de desmutar, perdão. A gente queria entender um pouquinho como é que é esse dia a dia do analista, do gestor, assim, até para aproximar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor como é o mundo de vocês no dia a dia. A gente conhece bastante de como é a parte de investimento e tal, mas como é que é no dia a dia, por favor, se puder falar um pouquinho. Ragnar, excelente pergunta. Vou tentar aqui pintar de uma forma que vocês consigam fechar o olho e compreender, né, o que a gente faz. É até engraçado que a gente recebe muita pessoa para fazer summer lá na Normandia, né, passar um tempo para ter experiência de uma gestora. E a gente percebeu que acho que no imaginário popular existe uma figura de uma gestora de ações como um negócio que lembra muito mais, talvez, o Lobo de Wall Street, né? Aquela loucura, muita emoção, rock and roll. E o nosso dia a dia, de novo, ele é muito intenso, né, do ponto de vista intelectual e de trabalho, mas de longe aquela emoção toda de todo mundo se descabelando, né, anão na parede lá no filme, coisas do tipo. O que está envolvido no nosso trabalho para vocês conseguirem entender? Ele tem um pedaço muito importante que é a leitura e curiosidade. Então, é muito raro ter um dia de 12 horas ou 14 horas, ou uma semana, né, em que não tem um pedaço importante do nosso trabalho sendo feito relacionado à leitura. E por que isso? Né? Tanto leitura relacionada a um investimento em si, mas se a gente parar para pensar de uma forma mais simples no que a gente faz, né, grande parte das companhias que a gente investe, elas estão ligadas a fornecer produtos e serviços para uma fase da vida das pessoas que elas estão consumindo, né? As pessoas nascem, morrem, no meio do caminho elas consomem. E você tem que entender um pouco como é que funcionam os hábitos, como é que funciona a cabeça das pessoas, das gerações, as grandes tendências. Então, é muito difícil você conseguir fazer isso sem transbordar muito por observação, né? Você tem que estar muito atento com seu primo de 15 anos, com pessoas da família, com pessoas do seu entorno, mas também um pedaço muito importante consumindo conteúdo para que você consiga ter uma ideia do que é a realidade, conseguir entender o que vai ser esse ambiente nos próximos anos, do ponto de vista de consumo, tendências e assim por diante. É um pedaço muito grande de leitura, tem que estar muito atualizado em relação ao que está se passando. Pela nossa filosofia, a gente tem um pedaço muito importante, que é uma filosofia de sola de sapato. Então, vou comentar um negócio que a gente fez, por exemplo. A gente tem investimento num
num plano de saúde verticalizado, que hoje era do Nordeste, hoje em dia é praticamente do Brasil inteiro, chama-se Apvida. E a gente começou a analisar o negócio e falou, pô, esse negócio é um pouco distante do que a gente conhece, porque, enfim, ele está lá no Nordeste. E o que a gente fez? Pegamos um avião, foram 2 pessoas da nossa equipe, fomos para Fortaleza, que é a sede da companhia, alugamos um carrinho lá da Localiza, e aproveitamos a oportunidade para fazer sola de sapato com Localiza, né, para ver qual que é o nível de serviço da Localiza ali na região, mas principalmente que o caso em questão era da Apvida, a gente pegou o carro e fomos clínica por clínica. A gente foi em hospital da Apvida, e aí é um processo investigativo, né? Você meio que se veste de potencial cliente e aí conhece o hospital com esse personagem, né? Então a gente chegava, e aconteceu isso, a gente foi numa maternidade da companhia, pediu para conhecer, né? O pessoal tentou entender por que a gente queria conhecer, a gente falou que a gente tinha curiosidade, a gente era um grupo de investidores, etc. E eles conseguiram mostrar lá a maternidade inteira. Como a gente pegou o carrinho e foi em várias clínicas, e aí tanto em bairro bom quanto em bairro ruim, porque a gente também queria fazer uma amostra, que era uma amostra que não era focada só na Ipanema ou Leblon de Fortaleza, mas a gente queria ver como é que funcionava a realidade de fato daquele negócio e sair um pouco do PowerPoint da companhia, sair um pouco do PowerPoint dos banqueiros de investimento e ver como é que funcionava a realidade. E nesse meio do caminho, conversando com clientes, conversando com um recepcionista do hotel que a gente ficou para entender qual era a visão que eles tinham da Apvida. Então, um pedaço importante do dia a dia nosso como investidor é, de fato, sair desse mundo, né, que é o mundo dos relatórios muito organizados que a gente recebe da indústria e, de fato, colocar a sola de sapato para entender como é que funciona o concorrente e como é que funciona o cliente, como é que funciona a companhia, como é que funcionam os ex-funcionários. É um trabalho super árduo, sem glamour nenhum, sola de sapato total, muito tiro na água, muita reunião que você faz, às vezes, com um ex-funcionário que não trouxe nenhum insight. Por outro lado, ele te ajuda de uma forma muito, que a gente acha até muito barata, é impressionante como não é feito com mais intensidade, te ajuda muito a identificar principalmente problema, né? Impressionante como a gente viu casos recentes de companhias que tiveram problemas com fraude contábil, com manipulação contábil, e foram companhias em que a gente teve, através desse processo sola de sapato, com 3 ou 4 conversas, conseguimos chegar a um diagnóstico de que existia um problema ali muito grave e as ações ficaram subindo por 1, 2, 3, 4 anos. E aí, depois que o problema emerge, obviamente, a ação cai quase 80%, mas é um processo que a gente também usa. Então, em grande resumo, acho que é um processo muito grande de leitura, um processo muito grande de sola de sapato e uma terceira camada, que é um processo muito grande de debate. A gente, quando falou na honestidade intelectual, honestidade um prazer, né, pela razão e não pelo autor da tese. Então, como a gente é organizado num formato em que um pedaço importante do time é dono daquele negócio, né, e muito alinhado a essa cultura, um ambiente em que tem muito debate, um debate não necessariamente de forma centralizada, né? Eu hoje, dentro da Normandia, sou a pessoa que toma as decisões de investimento, né? Mas é um processo colaborativo, tomando a decisão para não ficar ali no meio do caminho, né? Que sou eu. Mas o debate na Normandia ele acontece sem hierarquia. Às vezes é o Alexandre com o Pedro debatendo no investimento do Pedro, porque o Alexandre ele é dono do nosso negócio também, como nós, né? A gente hoje é organizado uma partnership. Se ele acha que o investimento do Pedro que está no portfólio não faz sentido, ele às vezes fala direto com o Pedro. Às vezes ele fala comigo. E esse negócio é um negócio que está muito no nosso ambiente da Normandia, de uma gestora, que é um ambiente de debate. Você tem que estar muito, muito tranquilo em ser vulnerável, né, em errar, em levantar o erro. Já aconteceu e a gente não vê com problema isso, né? O que a gente acha preocupante é a pessoa descobrir que errou e não levantar a mão. Então, é um ambiente em que errar é possível e aceito. Então, em grande resumo, não sei se o Pedro e o Carlos Henrique querem completar, mas acho que é muita leitura, muito estudo, muita curiosidade, uma segunda camada de muita sola de sapato
e uma terceira camada de muito debate, buscando catalisar, né, discussões ali internamente, e uma quarta camada que eu acho que é de pouca decisão, tá? Eu acho que a pessoa que está no mundo do investimento com uma filosofia parecida com a nossa tem que estar muito acostumado e não ficar frustrado com a falta de ação. Às vezes passam quinzenas, passam meses em que não tem uma grande nova decisão, não tem um grande novo ajuste de portfólio. Tem muita intensidade de debate, muita intensidade de sola de sapato, mas às vezes você continua na sola de sapato e não está vendo nenhum. Então, faz parte do processo e a pessoa tem que ter um pouco do DNA de ser paciente, de não precisar de grandes ações no curto prazo para fazer acontecer. Eu só queria acrescentar uma coisa para complementar o que o Beto falou, que como ele explicou na primeira pergunta do João Pedro, que 70% do que a gente faz é emocional, barra comportamental, e 30% é de QI, e ele acabou de explicar essa parte do técnico, do 30%, como é que a gente faz. A gente também investe uma boa parte do nosso tempo da semana ou dos meses em treinamentos individuais e coletivos de competências mentais e emocionais, né, de comportamento. Porque, assim, como ele disse, fizemos um estudo sobre uma companhia em que tinha diversas características que nos remetiam a entender que aquilo não era verdadeiro, e passou-se 1, 2, 3 anos com o preço da ação daquela companhia subindo. E aí você tem que estar preparado para saber, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei me leva numa outra direção e o mercado está indo em outra. Você tem que estar preparado para isso, para entender e esperar o momento correto e não ficar ansioso, não ficar emocionalmente abalado, achando que você está sempre errado. Acho que sim, se questionar faz parte desse treinamento emocional e mental, mas isso é uma coisa importante porque as decisões, no final das contas, somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos que têm as suas características. Então, a gente também direciona uma parte do nosso esforço do dia a dia para esse tipo de treinamento, porque a gente considera que isso é uma das coisas fundamentais para que a gente consiga atingir os objetivos técnicos de conseguir fazer as melhores decisões em relação aos estudos técnicos que são desenvolvidos na companhia. Perfeito. Legal, bacana. A gente queria mudar um pouquinho de assunto, talvez mais sobre o cenário que a gente está vivendo. Eu li até a carta recente de vocês, falando um pouquinho sobre como vocês estão ajustando o portfólio, mudando algumas coisas. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais para a gente como é que está acontecendo, qual é a perspectiva de vocês para esse cenário, se puderem falar um pouquinho. Boa pergunta também. Eu vou tentar só não chover tanto no molhado na parte de quão grave ela de que ela não vai... É uma crise que provavelmente não vai ter uma retomada em V super substancial, que ela tem, sim, destruição de capital. Eu acho que isso aqui, se a gente pode talvez ter graus de pessimismo um pouco maiores ou menores, mas de todos os analistas macro que acho que já fizeram live, todos chegam à conclusão de que, obviamente, é uma crise super séria, super grave e que tem suas consequências. O que a gente faz nesse cenário? Primeiro, a parte da angústia, né, quando o mercado cai, ela é muito mais focada em você conseguir focar nas perguntas corretas para tomar as melhores decisões de investimento do que uma preocupação com a perda, né? Até porque aquele ponto que a gente falou, né? Preço e valor são coisas diferentes e não necessariamente uma queda ela representa que você perdeu dinheiro. Isso aí pode ser uma marcação a mercado, não uma perda permanente de capital. Quando a gente pega aquela metáfora do barco, eu vou tentar usá-la aqui para explicar um pouco como a gente enxerga isso. Quando o vento está favorável e quando o mar está calmo, você tem um cenário em que até o barco mais furadinho, com uma vela piorzinha, com um motor mais leve, tem até o cenário em que ela anda mais
do ponto de vista de criação de riqueza, anda até às vezes mais rápido do que o barco robusto com motor e que enfrenta ondas pesadas. E com a virada de maré, né, com a onda e a turbulência que veio, o vento contrário, a nossa leitura é que alguns barcos muito mais frágeis vão ficar pelo caminho. Isso, de certa forma, é uma grande oportunidade, né? Quem tem o barco robusto e quem tem o motor robusto, no final, na calmaria, em vez de estar competindo naquela regata com uma série de barquinhos que estavam andando muito rápido, esse cara, no day after, é um participante do mercado que está praticamente sozinho no que diz respeito a ambiente competitivo. Então, o que a gente fez nesse período foi garantir que no portfólio, né, você tivesse uma concentração em companhias que tivessem balanço forte e time com experiência suficiente para conseguir passar por ambientes turbulentos, inclusive até para poder se aproveitar de oportunidade. E aí não foi muita surpresa para a gente que o nosso processo, naturalmente, já privilegia esse tipo de companhia. A gente não precisou fazer muito ajuste. Tivemos, sim, que fazer um ajuste ou outro de companhias que a gente entendia que, para o risco que a gente estava correndo naquele cenário anterior, o que você tinha para ganhar era substancialmente maior do que o risco. Então, naquele ambiente era super favorável o investimento. Mas o cisne negro que apareceu, ele meio que às vezes cutuca exatamente o risco que você estava monitorando ali e achava que o upside valia a pena. Então, era uma probabilidade do risco acontecer e ele vira uma certeza. A gente sim teve que desfazer um investimento que a gente tinha na carteira por esse motivo. E o outro foco que a gente está tendo é que existe uma categoria de companhia que, obviamente, vai sofrer no curto prazo. Tá? Até voltar um passo atrás, você tem companhias que nem sofrem. Tá? Vou dar o exemplo da B3. A B3 está coletando receita, talvez como nunca coletou. Então, essa não tem nem risco de sofrer. Você pode até discutir o longo prazo. Falar, qual vai ser o day after, mas pensando no curto, o caixa dela acho que nunca ficou tão gordo e acho que no próximo ano, tirando questões de competição, obviamente vai ser um caixa super robusto. E tem uma outra categoria que são aquelas companhias que, obviamente, vão sofrer no curto prazo. E aí a gente olha para essa categoria de companhias, tinham algumas que a gente teve no portfólio da Normandia durante muitos anos, mas que não tinha mais por questões de preço. O preço estava muito mais alto do que a gente entendia que existia de valor. E essas companhias também têm duas categorias, né? Tem a que sofrem no curto prazo, mas ou porque a tendência é que ela é danificada, e tem uma outra categoria que não só passam pelo curto prazo, uma tendência secular ou serviço que ela presta a vantagem competitiva estão meio que intactos no longo prazo, que ela é o barquinho que vai estar sozinho na competição e com bastante demanda ainda pelos bens e serviços que ela fornece. A gente hoje está muito atento nessa segunda categoria, que é a categoria onde a gente está vendo bastante oportunidade. A gente não está fazendo com muita velocidade esse shift, não. Tá? A gente tem feito de forma paulatina, mas eu diria que tem duas categorias no fundo, né? Aquelas que nem sofrem no curto prazo, né? Que é setor elétrico, quando você está falando de B2B, está nessa categoria, né? A gente tem alguns investimentos que não mudaram, né? A gente aumentou a posição só por questões de preço, e um investimento ganhando corpo na Normandia, que são investimentos nessas categorias de companhia, que são ativos produtivos que vão gerar caixa por décadas e que estão hoje negociadas por um desconto bastante substancial. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho que todos vocês já devem ter ido naquele shopping Guatemi de São Paulo, na Faria Lima. E se a gente parar para pensar em como se avalia um shopping, né, o primeiro fluxo, ou o primeiro 1 ano e meio de fluxo, ele praticamente é irrelevante. Né? O shopping Guatemi, ele literalmente é um shopping que ele gera receita há 40 anos. E gera receita há 40 anos, talvez cada vez mais ganhando vantagem competitiva, né? Porque a área está cada vez mais densa, cada vez mais consumidor com renda, e ele está cada vez melhor aqui naquele ambiente. Ativos como esse, a gente gosta de usar esse exemplo, que meio que é como se te oferecessem a possibilidade de comprar um shopping Guatemi, que vai sofrer, obviamente, uma questão de receita nos próximos meses. Óbvio que também vai ter alguma questão de vacância, vai ter um pedaço dos lojistas que também vão ficar pelo meio do caminho. Por outro lado, o patamar de preço que está sendo oferecido, ele mais do que compensa
esses riscos todos que você está tomando, né? Passar um tempo sem caixa, ter um momento de vacância ao longo do tempo. Por outro lado, é muito provável que esses shoppings dominantes estarão gerando receita e gerando riqueza por décadas a fio. Então, só para colocar aqui um exemplo que acho que é super simples, que essa categoria é uma categoria que a gente olha hoje com muito carinho, tem que ter sangue frio, e aí volta naquele ponto do Carlos Henrique de comportamental, né? Porque você sabe que o que tem nos próximos meses, do ponto de vista de notícia e de resultado, é catastrófico, né? O shopping de fato tendo receita zero. Por outro lado, quando você também compreende que o negócio ele é muito lastreado nos fluxos futuros do que no fluxo imediato, e dado o preço dos ativos que estão sendo transacionados, a gente vê com bastante otimismo esse tipo de investimento. Bom, aproveitando a pergunta do Ragnar e a sua resposta, eu gostaria de perguntar o seguinte: nesses momentos de crise, é possível ver a importância de um hedge. Eu gostaria de saber qual é a filosofia de vocês em relação ao hedge e qual estratégia vocês usam. Excelente pergunta. O nosso principal hedge, sendo bem direto, é através da execução dessa filosofia de investimento que a gente colocou, né, em que a gente, no final do dia, é muito diligente para estar em negócios que são negócios em que a gente entende que tem capacidade de gerar recursos por anos e anos a fio, né? Então, ele tem que, para estar nessa categoria, não chega a ser um checklist, mas tem que ter alguns atributos, né? Você tem que estar ou num mercado regulado e confiar no regulador, ou você tem que estar num produto ou serviço que ele não vai mudar, né? Que ele não é cíclico e que ele vai continuar servindo a sociedade durante décadas a fio também. Você tem que ter uma companhia que ela consiga ofertar esse produto ou serviço com vantagem competitiva e com barreira de entrada, para que ela não seja alvo também de ataque competitivo, que é uma força super perigosa do ponto de vista de retorno. Você tem que ter uma administração, e aí esse é um ponto que acho que sempre foi importante, mas talvez seja hoje mais ainda, que é a capacidade de se adaptar, né, ao mundo à medida em que ele fica menor, né, pela internet, todo mundo podendo acessar tecnologias de outros lugares, soluções de outros lugares. Você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande, e aí vai naquele ponto, você tem que ter um líder que seja um líder que esteja olhando para frente, que tenha a capacidade de tomar decisões duras, mesmo que isso impacte resultado no curto prazo. Tem que ter incentivos que permitam isso, porque o cara pode querer, mas pode não conseguir por incentivo. E esse, para a gente, é o nosso maior hedge. Mas deixa eu ver se tem algum ponto a complementar. E o segundo hedge, além de escolher esse tipo de ativo, acho que o segundo hedge também é que, e aí tomar cuidado com essa palavra, né, que é diversificação, porque quando se fala em diversificação, o automático é a gente pensar, então o fundo tem 50 ativos, né? E, estão indo aí contra o que o Buffett fala, que se você conhece bem do ativo, se ele é de baixo risco, não tem por que você diversificar bastante. Acho que a diversificação que a gente fala aqui é de ter, sim, um portfólio que ele tem um grau de concentração nos ativos que você entende que tem melhor ratio de risco-retorno. Então, a gente hoje, se pegar os nossos 4 maiores investimentos, acho que eles representam 35% do fundo, então é uma concentração grande, sim. Mas quando a gente olha o portfólio como um todo, e o nosso objetivo de dobrar o capital uma vez a cada 5 anos, você não pode se dar o luxo de ter 100% do fundo num mesmo vetor de risco. Eu vou dar um exemplo aqui extremo. Imagina que a gente está 100% do fundo em setor elétrico. Tem um risco que você está tomando quando está fazendo esse tipo de investimento, individual ou coletivo, que é confiar no regulador. E a gente pode errar, né? A gente tem a premissa de que o regulador funciona muito bem, de que, a despeito de tropeçar de vez em quando, na média, existem anticorpos ali. O regulador no Brasil ele é um regulador que funciona razoavelmente bem, mas isso também faz com que não elimine o risco da gente poder estar errado. Então, a gente hoje, uma outra forma também de fazer hedge é que a gente tem algumas limitações por fator de risco. Então, a gente não tem mais do que 1/3 do fundo num fator de risco específico. Então, a gente não vai ter 1/3 de setor elétrico, a gente não vai ter 1/3 em alguma coisa que seja um fator de risco muito específico. E aí, juntando a filosofia de investimento, tipo de empresa, com essa diversificação mais explicada, né? Não aquela de colocar 50 coisas num saco, que a gente acha que pode ser mais arriscado até do que
do que concentrar. A gente acha que está fazendo um bom hedge, de novo, para chegar nesse objetivo nosso, para dobrar o capital uma vez a cada 5 anos. Posso só complementar um pouco a pergunta do Joaquim, Beto? Claro. Joaquim, acho que o nosso hedge também vem do nosso autoconhecimento que a gente faz esse treinamento, em saber o que a gente é capaz de fazer e o que a gente não é capaz de fazer. Então, market time, adivinhar que, macroeconomicamente, vai acontecer isso ou aquilo, não é a nossa característica, nós não temos essa aptidão, nós não desenvolvemos as nossas características comportamentais, mentais e pessoais e técnicas para isso. Então, a gente não tenta também fazer nada do qual a gente não tenta fazer nada, nenhuma coisa que a gente não acha que tem habilidade para fazer. Então, os nossos maiores hedges são em ser profundos, conhecedores do que a gente está investindo, para que, independente da tempestade que a gente vai pegar ao longo do caminho, a gente consiga passar. Claro que situações atípicas, ou essa que a gente está vivendo, ou outras crises que aconteceram ao longo da vida, são situações atípicas, mas o grande hedge nosso é se concentrar em fazer muito bem feito o que a gente acha que a gente tem capacidade de fazer. Isso para a gente é uma das coisas fundamentais, porque assim, a gente aprendeu ao longo do tempo que é muito importante você ter esse autoconhecimento e de não ficar tentando, macroeconomicamente está indo na direção A, B ou C ou D. Nós não temos essa filosofia, a gente não tem essa técnica, a gente não tem esse conhecimento, então a gente não tenta fazer nada diferente do que a gente acredita, fazendo bem feito, botando as limitações que o Beto falou. A gente não concentra mais do que 35%, 40% num determinado setor, a gente não faz investimentos maiores do que 15% numa mesma ação, enfim. A gente só delimita a nossa capacidade de técnica que a gente está fazendo. A gente não expande isso para outras coisas de que, eu acho que eu também sei fazer isso, eu acho que eu também posso fazer isso bem feito, porque isso certamente nos levaria para caminhos onde a gente não saberia navegar e não estaria desempenhando o nosso papel bem feito. E o ponto do derivativo, que o Joaquim perguntou sobre hedge, né? Como é que a gente tinha de política de hedge, a gente já comentou, mas fazer uma distinção que o fato da gente entender que o nosso maior hedge são aqueles, né, que a gente já comentou, a gente sim entende que dá para fazer value investing com a utilização de derivativo. Então, porque se assimila muito o hedge com derivativo, e queria só não passar a mensagem que a gente não faz. É o exemplo que a gente dá, como vocês se interessam pelo assunto, é o exemplo da CEMIG. Uma época em que a CEMIG estava negociada a R$15 e ela podia valer, são só exemplos, tá? Mas poderia valer ou 20 ou 10, dependendo do outcome de uma discussão que ela estava tendo no Supremo. E aí você sabe a opção de CEMIG, e aí você olha qual que é o preço, você entende quais são os outcomes possíveis, entende qual que é o valor daquela opção na sua opinião, né, dado que você faz um trabalho muito robusto disso, e aí sim você pode ter diferença entre preço e valor e tomar a decisão de utilizar um derivativo para ter uma exposição a um evento como esse, por exemplo. Vou fazer só uma perguntinha que eu fiquei um pouquinho curioso, assim. Eu acho que vocês são uma equipe pequena, né? Mas com certeza esse home office teve algum impacto na rotina de vocês. Você falou que vocês são muito de sola de sapato, assim. Como é que tem sido para vocês para se adaptar a esse novo momento? Assim, tirando a parte do isolamento social de forma geral, tem funcionado super bem, tanto porque tem um pedaço da atividade, que é um pedaço que já era meio que solitário, individual, né, da parte da leitura, então isso não mudou tanto. A sola de sapato, essa sim, um pouco mais comprometida. Por outro lado, reuniões que a gente tinha dificuldade de encaixar na agenda das pessoas, você está conseguindo, talvez pela falta de ruído que as pessoas estão no dia a dia, conseguir marcar com mais facilidade. Então, está mais fácil marcar videoconferência, por exemplo, do que era antes com algumas pessoas que a gente queria acesso. E tem funcionado muito bem uma reunião diária que a gente faz todo dia às 6 horas da tarde, que até aumentou um pouco a qualidade do debate, que quando você está no dia a dia com todo mundo acessível, meio que você talvez faça muito debate pontual, mas com pouca profundidade.
e com pouca interação de grupo, às vezes um pouco menos, e quando você tem um horário lá definido, 6 horas da tarde, com hora para acabar também, você está com todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com mais qualidade, e tem funcionado bem para a gente. Eu só acrescentando, é engraçado que a adaptabilidade faz parte do treinamento comportamental e mental que a gente faz, e a gente tem substituído a sola de sapato por uma ajuda mútua nessas reuniões. Estou precisando conversar com um fornecedor da empresa X que a gente investe para entender como é que está a entrega, como é que está funcionando. E aí, todos nós nos mobilizamos. Conheço o cara, conheço o outro, não sei o quê. E aí, por caminhos que não mais da interação, mas por outros caminhos, a gente está conseguindo suprir isso de uma outra forma até bem gratificante de ver que todo mundo mobilizado, de tentar pegar conexões, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui na Normandia, é o networking que a gente construiu ao longo dos anos e ir atrás dessas informações que para a gente são bem relevantes. O desafio maior, eu acho que é a questão do overestímulo, né? Você está nessa fase aqui de home office, pelo menos do ponto de vista de mercado financeiro, com, acho que 35 lives por dia. Não, acho que é a tarefa número 1 de todo dia. Todo mundo acorda lá 8 horas da manhã, está dando uma olhada no caderno, organizando o dia, ter escrito, preciso saber dizer não. É muita reunião, é muita vídeo e 85% delas talvez você não precise participar. Tentador, é fácil, você clica lá, mas no final você investe o que é mais precioso, né, do que a gente faz, que é o tempo, de uma forma talvez não tão eficiente. Como diz um amigo nosso, indicou um livro para a gente ler, chama Stop Reading the News, para você não ser influenciado e parar de ler um monte de, como diria o nosso querido Enéas, né, Berto? Saudoso Enéas, eu não acho nada, eu sei ou eu não sei, né? Beleza. Eu queria adicionar uma pergunta em cima do Ragnar. Vocês acreditam que a situação atual vai poder mudar a estrutura física da Normandia? Porque diversas empresas, até a XPIN, que o Guilherme chegou a falar, o Guilherme Benchimol chegou a falar que não tinha necessidade de todos aqueles espaços físicos, aqueles escritórios e tudo mais. Vocês acham que isso pode acabar afetando a Normandia também? E como é que deve afetar o mercado? Tanto de fundo imobiliário também, mas como no geral? Olha, acho que tem chance de influenciar, mas assim, muito na margem. Acho que esse negócio foi muito importante para que a gente visse que é possível fazer o trabalho remoto com nível de qualidade que a gente não sabia antes. Mas acho que, pegando até pela saudade que todo mundo está de sentar no escritório, acho que é muito, muito pouco provável que mude de forma substancial. Mas, assim, casos, por exemplo, tem uma pessoa do nosso grupo que a esposa mora em São Paulo. Acho que é possível, eventualmente, dado que a gente viu que trabalha tão bem remotamente, que ele, em vez de passar 5 dias por semana no Rio e ficar indo e vindo, que ele faça um outro esquema, né? Que fique quinta e sexta em São Paulo, coisa do tipo. Eu acho que sim. Acho que pode sim mudar um pouco a dinâmica das companhias de forma geral. E aí tem vencedores e perdedores nesse processo. Quando você pega empreendimento imobiliário AAA, ele é um empreendimento que ele traz uma série de serviços acoplados, né, para quem está alugando a laje, que acho que são muito em linha com a tendência atual. Vou dar um exemplo aqui, dois cenários, né? Você, como companhia, vai e pega um prédio ruim. O prédio ruim não tem um café bacana, não tem uma internet disponível para todo mundo, não tem um jardim interessante para as pessoas poderem trabalhar. E aí vamos pensar agora o outro lado. Um prédio AAA tem uma série de serviços, tem um café legal. Então, como as companhias acho que vão cada vez mais se organizar para que o escritório seja um ambiente de encontro, e que ajude, em vez de ter que ficar todo mundo lá militar sentado fazendo as coisas, eu acho que tem vencedores e perdedores. O prédio AAA talvez como um grande ganhador, porque ele vem acoplado com todas as coisas que você precisa para esse novo mundo de ficar um percentual no trabalho, mas não sendo o principal. Eu complementaria, Matheus, na linha desculpa, Joaquim, na linha do achismo e certezas.
Talvez a grande certeza que teria seria que os trabalhos que são desenvolvidos de uma forma mais, abre aspas, solitária, sei lá, desenvolvedores de software, pessoas que precisam ficar concentradas desenvolvendo alguma coisa para entregar daqui a 1, 2, 3 semanas, talvez isso tenha sido comprovado que, remotamente a pessoa consegue fazer do jeito dela, da forma dela e entregar objetivos. Os trabalhos onde a relação humana, onde tem troca na relação humana, seja, imagina vocês entrando no mercado de trabalho, precisando aprender. Como é que vai ser remoto? É muito mais difícil. A interação física ainda é alguma coisa que o ser humano sente falta, e até porque nós, mentalmente, somos formatados por algum tipo de relação. Você mudou ela porque foi obrigatória, e não porque você quis. É completamente diferente quando você estiver num ambiente em que você pode ir e vir, fazer o que você quiser e você optar. Então, assim, acho que vai ter uma adaptação, sim, algumas mudanças, principalmente nesses trabalhos que você pode desenvolver remotamente e entregar e que a interação não seja tão relevante para a qualidade do trabalho, mas acho que, na média, o resto tende a voltar de uma forma àquela normalidade que a gente conhecia ao longo do tempo, porque as pessoas estão formatadas mentalmente e comportamentalmente muito mais para o que a gente vivia, não para o que a gente está sendo obrigado a viver agora, né? Beleza. Mudando um pouco a área das perguntas, eu vou falar um pouco sobre carreira. E assim, antes eu acho que vale comentar que nós somos uma liga de mercado financeiro universitária. Então acaba que o nosso público, ele é em extrema maioria jovens que ou estão estudando para entrar futuramente no mercado financeiro ou entraram recentemente, estão talvez estagiando ou algo do tipo. A primeira pergunta seria meio que para dar uma outra visão para eles. Normalmente eles imaginam como é estar no lugar de vocês. Agora a pergunta invertendo esse lado, eu queria perguntar do que vocês sentem mais falta dessa talvez entrada no primeiro trabalho ou estudando para entrar no mercado financeiro. Acho que, Matheus, a melhor resposta para essa sua pergunta talvez seja contar um pouco da experiência da contratação do Pedro, que está aqui. Acho que vai ser exemplificar a forma pela qual nós pensamos, não necessariamente isso significa que o mercado todo pensa assim. Eu acho que quando você está na jovens que nem vocês que querem estar no mercado financeiro, assim, o que precisa ter na primeira fase é uma identificação do jovem, do que ele realmente gosta de fazer, do que ele tem tesão, do que ele tem amor por fazer. Acho que essa é uma descoberta difícil. Eu já tive a idade de vocês, sei que isso é difícil para a caceta a beça de montão e mais um pouquinho. Você passa 18 anos da sua vida, dos quais, sei lá, 10 não serviram para nada, ou quase isso. Em 6, 7 anos você tem que decidir o que você vai fazer pelos próximos 40, 50 anos. É difícil pra caramba, é muito difícil. É tentativa e erro na sua grande maioria. Então, assim, mas depois dessa identificação, eu acho que assim, o maior dever fiduciário que eu vejo das companhias é que a identificação também esteja do outro lado. A gente contratou o Pedro como nosso estagiário há quase um ano atrás, coisa que o vale, um pouco menos de um ano, e o Pedro vem de engenharia mecânica, não conhecia nada do mercado financeiro, absolutamente nada do mercado financeiro, eu tinha muito pouco contato com o mercado financeiro, e a maior identificação que nós tivemos com ele foi pelo gosto que ele tinha por aprender, pela curiosidade, por querer fazer muito bem feito o que ele gosta, o que ele estava tendo a curiosidade de fazer. Esse foi o maior atributo que o Pedro tinha. O Pedro não sabia o que era mercado financeiro, não sabia o que era contabilidade, não sabia o que era balanço de uma empresa, não sabia o que era investimento. A gente, ele pode até complementar aqui, ele passou, sei lá, 3, 4 meses do tempo dele aqui no estágio lendo livros e mais livros, relatórios e mais relatórios, não tinha nenhuma outra obrigação que não fosse de ler para aprender esse ambiente. A gente usa uma figura de linguagem aqui, que talvez represente um pouco para você entender, é que a gente busca o jogador de tênis que quer ser campeão de um grande slam. Para quem conhece tênis, é um dos grandes torneios, Wimbledon,
US Open, enfim, um desses. Só que para você ganhar um grande slam, um dos maiores atributos que você tem que ter, você tem que gostar de treinar. E gostar de treinar significa todos os dias da sua vida você está treinando e fazendo melhor um pouquinho. Para você sentir o prazer e o glamour de ganhar um grande slam, que é legal pra caramba para todo mundo, e a gente dá muito peso para essa vontade de querer ganhar o Grand Slam. Na nossa visão, o mais importante é você ter o amor e a paixão de você treinar todos os dias com aquela intenção, porque o treino diário é o que vai fazer você ganhar o Grand Slam. A gente não tem dúvida disso. É a única coisa que vai fazer é treinar. Então, assim, quando a gente busca pessoas para a Normandia, a gente busca pessoas que tenham essas características pessoais que vão derivar para as características técnicas. Então, assim, é muito menos relevante para a gente, um jovem que está vindo fazer estágio para a gente, se ele conhece um balanço tão bem quanto o Beto conhece. Porque conhecer o balanço tão bem quanto o Beto conhece vai ser consequência, treino, até chegar ao nível de conhecimento. A vontade de treinar para chegar lá é muito mais importante. Então, assim, na idade de vocês, o conteúdo que vocês trazem é muito importante. Eu brinco com o Beto que eu tinha uma professora no segundo período da faculdade, Maria Lúcia Barbosa, baixinha, entrou na sala e falou para todos nós: vocês estão se achando extremamente importantes, entrar na faculdade de matemática, bastante conteúdo. Na nossa época, o vestibular era de uma forma diferente, enfim. E ela falou: olha, eu vou dizer para vocês, a melhor faculdade que vocês vão conseguir fazer é aquelas em que vocês vão aprender, em cada uma das matérias que vocês estudarem, a forma de raciocinar e de absorver conteúdo. Porque lá na frente, se vocês aprenderem isso, qualquer conteúdo que vocês queiram absorver e aprender, vocês vão ser capazes de fazê-lo. E ela tinha 100% de razão. É pena que as universidades não ensinam isso para as pessoas. O conteúdo que vocês estão aprendendo é importante, claro que é muito importante, mas a forma pela qual aprender o conteúdo talvez seja até mais importante do que o conteúdo propriamente dito. Então, assim, o que a gente busca nas pessoas, o que a gente busca num jovem quando vem fazer estágio, e aí o Pedro pode complementar, é essa vontade de aprender e de ter essa paixão por querer fazer o que a gente faz, porque é muito treino, treino, para um dia ter o glamour de você ganhar o Grand Slam e estar lá celebrando essa vitória, que traz um prazer e uma satisfação pessoal e coletiva muito grande para todos nós. Não sei se Beto quer falar mais alguma coisa também. Não, acho que só vou tentar aqui só não chover no molhado, mas vou destrinchar um ponto que o Carlos Henrique falou, que aí não era nem um pouco da pergunta, mas é inspiração para vocês. Eu acho que esse negócio tem que, escreve no caderno, deixa na parede, para ir nutrindo semanalmente ao longo da jornada de vocês. Que é manter um faro muito ligado para se entender e entender o que dá tesão em vocês do ponto de vista profissional. E aí com um cuidado muito grande de não olhar o fim. Né? O fim, você tem que ter ambição de chegar no fim, mas se o meio, como o Carlos Henrique colocou, for nada a ver com vocês, cara, não tem como chegar no fim. E aí você vai acabar vivendo uma vida que não é a sua, né? Aquela vida que por algum motivo ela te seduz, mas que não tem nada a ver com você. Né? Aí vão ser anos de frustração. Então, manter muito viva essa lanterna e você vai afunilando ela ao longo da vida direto. É um processo que uns fazem mais rápido, outros mais devagar, mas que fica aí a provocação para vocês de ter essa ambição. Como o Carlos Henrique colocou no caso do Pedro, o Pedro, a gente não ficou vendo se ele já sabia mexer na HP12C, no Excel, mas a gente fez, acho que 5 rodadas de entrevista com ele, e aí tentando a gente entender o que dava tesão nele. E a gente viu um pouco, o Pedro era um cara extremamente curioso, que o Pedro era um cara que tinha prazer, ele descansa lendo, né? Então, se o cara descansa lendo, e se parte da nossa atividade importante é ler, tem chance de estar certo. Se o Pedro fosse um cara que, na hora que falasse de leitura, leitura eu leio no sacrifício,
não tem a menor chance de dar certo, né? A não ser que exista algum outro formato que até pode existir, né, de aprendizado que não seja via leitura, mas dado que um percentual do nosso tempo é usado nisso, pô, se o camarada não gosta de ler, não vai ter fit nenhum. E aí vai ser uma frustração mútua de que vai durar um tempo, a gente vai investir um tempo na pessoa, a pessoa vai investir um tempo com a gente, e no final do dia esse casamento não vai funcionar. Mas a provocação que fica, acho que, como o Carlos Henrique colocou, do mesmo modo que o CNPJ, eu acho que tem que também buscar cada vez mais ter esse tipo de posicionamento, né? O que a gente faz, né? De tentar achar esse fit no destrinchamento da jornada, e aí a vitória vai ser a consequência, né? Você tem que buscar o cara que tem o brilho, a vontade do torneio, mas que também gosta do que está no treinamento. Mas também acho que a gente sente falta, e acho que fica a provocação para vocês, de ter essa lanterna muito, muito mais ligada, né? E de ser muito sincero do que dá tesão no seu próprio dia a dia, para que aumente a chance do fit. Não tem que ser a prova de bala, pode ter muita coisa na jornada que não pode não casar, mas a lanterna para que esse fit exista, acho que é muito importante. E se for feito que nem o compounding, né? Eu me seduzi pelo compounding financeiro e comecei a poupar com 14 anos, mas o compounding de ter essa lanterna acesa semanalmente, mensalmente, anualmente, durante muitos e muitos, muitos anos, é muito poderosa para que vocês lapidem a vida de vocês fazendo o que dá prazer. E aí, só para não confundir, o dá prazer não é que vão ter só dias maravilhosos, né? Porque também a gente dá prazer que, cara, você sai cansado, você vira madrugada, você tem dias melhores e piores, tem dias também que você está ali por algum motivo, você não estava querendo fazer aquele negócio, mas no 80-20, sabendo separar, né, prazer, que não tem nada a ver com cansaço, né, que vem ao longo da jornada, acho que é muito poderoso. Vocês tocam muito na parte de leitura. Aí a gente queria saber dica de livro, dica de coisa para a gente ler, que a gente sempre está tentando aprender mais. A gente é um grupo de estudos, né? E a gente sempre está tentando buscar mais conteúdo para a gente consumir, para a gente ler, para a gente aprender mais. Pô, o difícil é escolher, tá? O difícil é escolher. Eu vou correr o risco aqui de falar de um livro que é o livro que eu acabei de ler recentemente. Ele talvez nem seja o ideal para vocês, mas eu gostei tanto que eu acho que fica a provocação, pelo menos para vocês guardarem. Chama Loon Shots. L-O-O-N de navio, S-H-O-O-T. E S no final. É um livro super bacana. Mas deixa eu... Tem um que é super legal, que é o do fundador da Nike, do Phil Knight, que é a marca da vitória. Eu acho que ele tem um negócio legal para a fase de vocês, que ele mostra um pouco mais como é que é a realidade, né? A gente, às vezes, quando sai da faculdade, eu fui assim e acho que todo mundo a gente tem uma sensação, às vezes, que as coisas na vida são muito lineares, né? E o cara foi lá, fez um business plan, no business plan ele já sabia qual que é o tamanho que a Nike ia ter, e ele foi executando, corrigiu um errinho aqui, no final virou a Nike. E acho que o bonito de ver a história da Nike é que ela parte de um desejo enorme, que o cara não faz a menor ideia de onde vai dar, e ele sai fazendo, sai tropeçando, quase quebra algumas vezes. Tem uma entrevista que ele deu recentemente que o cara pergunta isso, pô, cara, você imaginava que você chegaria onde chegou com a Nike? E ele fala, menor ideia, não tinha a menor ideia. Tive sorte, o mercado de fitness foi um mercado que não existia naquela época e passou a existir, cresceu e foi um vento a favor gigantesco. Eu tive sortes ao longo do caminho, porque eu quase quebrei umas 3 vezes. Acho que é uma super inspiração, porque vai ter o cenário também de vocês conseguirem identificar o que vocês gostam, mas ficarem frustrados ao longo da travessia de, pô, caraca, mas eu gosto tanto, por que eu não virei Jorge Paulo Lema, né? Primeiro, tem a questão do dia a dia do Jorge Paulo Lema, que, pô, todo mundo tem que fazer autorreflexão, que é um dia a dia, ele é pouco explorado, mas de muito risco, de muito trabalho, e que você tem que saber que ele existe. Acho que no livro do Phil Knight, você sai mais com essa sensação de que foi muito trabalho, foi muita angústia, foi muito tesão para fazer aquilo, não que o cara estivesse se sacrificando, assim, fazendo algo que ele não gostava, e que no final chegou numa história super bacana e gratificante para ele e para quem estava no entorno. Ô, Beto.
O livro parecido com esse é o Criatividade S.A. lá, do Ed Catmull. Pô, Muito bom. Vale também muito a pena ler. É a história da Pixar, que tem o Steve Jobs como sócio. Pô, vale muito a pena ler, porque não só trata da criatividade, mas trata da trajetória. E o nego acha que, o cara nasceu sabendo tudo que ele sabia, só botou no papel, foi caminhando, chegou lá, se ler, vocês vão ver que, o cara chegar onde chegou, amigo, quase quebrou, sei lá quantas vezes, quebrou, voltou, enfim, é bacana para ver que o amor, que o tesão por trás faz muita diferença quando você está envolvido com o que te dá paixão, porque assim, isso é o diferencial na nossa visão que muda as histórias de sucesso e que são contadas que a gente tem capacidade de aprender. Aí, sobre filosofia de investimento, tem vários clássicos, mas acho que aqui vocês já devem estar também bem escolarizados. Mas tem um do Buffett, que eu estou aqui esquecendo o nome, que eu acho que quando a gente lê sobre o Buffett, também dá, às vezes, a sensação de que a vida dele era a vida de, estou aqui sentado em Omaha, tomando Coca-Cola e comendo hambúrguer, e aí facilmente tomando decisão de comprar alguns investimentos e, fiquei bilionário. E tem um livro dele, e aí não sei se o Pedrão pode me ajudar aqui, é The Making of an American Capitalist, que foi, acho que um dos únicos livros que eu vi os sufocos que o Buffett passou. Então tem uma história que é bacana, que ele acha que compra o Buffalo News, um jornal lá no americano. Ele tinha toda a tese dele que deu super certo depois, né, de que é um business praticamente de custo fixo, que se você é o dominante de uma região, você deveria conseguir capturar praticamente toda a sua riqueza, não tem por que ter um segundo em jornais regionais. E ele tomou a decisão de comprar. Só que para ele transformar o Buffalo News um jornal deficitário para um lucrativo e conseguir quebrar o concorrente, acho que ele demorou quase 5 anos, tá? Posso estar errando aqui exatamente a data. Então foram quase 5 anos de batalha dele quase quebrando, companhia se endividando, problema regulatório, o concorrente dele também indo na justiça contra algumas iniciativas dele, a população local também sendo contra em alguns aspectos, e ele no final do dia aguenta e dá certo o investimento. Mas desmistificou um pouco aquela visão de, tô aqui tomando Coca-Cola, tomando decisões fáceis ao longo do tempo e ficando bilionário, que eu acho que é importante aí para a carreira de todos vocês. Só para finalizar, eu deixaria a dica fortemente, vocês já perceberam que eu sou entusiasta nisso, de ler coisas relacionadas ao desenvolvimento, autoconhecimento e desenvolvimento mental e comportamental. Isso ajuda bastante. A vida de vocês profissionais vão ter conversas difíceis, conversas fáceis, formas de vocês se comportarem, se autoconhecerem, para saberem. Quanto mais vocês tiverem imbuídos do espírito de ler e de aprender sobre isso, o cérebro, a gente aprendeu isso há 4 anos atrás, eu e Beto, o cérebro é treinável, que nem você treina o músculo, o bíceps ou qualquer outro músculo do seu corpo, você treina o cérebro. E o cérebro, é o seu maior desafio, por mais que a gente não conheça bem, é o maior desafio todos os dias. Quanto mais você conhece ele, melhor você consegue tratá-lo, e assim você tem as melhores capacidades de ter as melhores emoções e as melhores decisões. Então, assim, tem vários livros bem legais a esse respeito, como o Mindfulness e outros que vale a pena vocês buscarem biografia sobre esse assunto, que é bem interessante. Tem um chamado Indistractable, e aí vai muito nesse ponto que a gente falou, que às vezes 90% talvez do mérito às vezes não esteja na estratégia, né? Esteja às vezes relacionados a como você executa. E esse livro é super bacana. Ele foi de um cara que escreveu um livro anterior sobre como fazer as pessoas ficarem viciadas em celular, tá? Em grande resumo, sem muita precisão, é mais ou menos isso o livro anterior do cara. E aí ele viu, né, o que aconteceu com a sociedade, né? Todo mundo altamente viciado a mídia social, o Instagram, tem muita ciência por trás de como você fica viciado, né? Você fica viciado pelas substâncias que resultam disso no seu corpo. E ele fez um outro, que é esse Indistractable, né?
seria indistraível, né? Como você não ficar distraível. Ele bota um conceito que é super bacana, que é distração é qualquer coisa que você está fazendo ao longo do seu dia que vai na contramão do que você gostaria de se tornar, né? Então, vamos imaginar aqui que você quer se tornar um atleta de ponta, um maratonista, tem lá todo um receituário do que você tem que fazer para tentar ser um maratonista de alta performance. E qualquer coisa que você faça no seu dia, na sua semana, que não esteja relacionada a isso, está te levando para a frustração, porque você nunca está cada vez mais distante de chegar àquilo. Ele dá um framework super bacana de como você organizar as suas 12 horas, né, do dia, como você organizar a sua semana, como você sair da distração, inclusive com coisas muito práticas do que colocar na sua tela de fundo do celular para lembrar o que você quer ser, né, e você conseguir aumentar a probabilidade de usar as suas horas nessa direção. Então, fica também a provocação que junto com tentar entender quem você tem também uma fase depois de implementação que é, beleza, dado que eu quero ser isso, dado que eu entendi que eu gosto disso, como é que eu implemento e não me distraio ao longo do caminho, pelo menos reduzo um pouco da distração. Só deixar a mensagem para vocês que a gente é muito de construção de relacionamento, isso aqui está muito no nosso DNA, uma relação intimista, né, tanto com a nossa base atual, e a gente está fazendo um trabalho para com a ambição de conseguir amplificar isso e dar oportunidade para um pouco maior do que o que a gente tem hoje de cliente, né? Estamos organizando para que a gente chegue nesse objetivo. Mas fica também essa mensagem para vocês de que a gente gosta de nutrir isso, então é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa filosofia e a nossa visão para vocês. Foi por isso que a gente pediu para ser assim, para ser um bate-papo, né? Para que a gente conseguisse nutrir essa relação intimista que a gente tem com a nossa base e com a companhia inteira também, acho que funcionários e sócios hoje da Normandia também numa relação assim. E ficar disponível, né? Vocês precisam de mais alguma coisa, a gente está aqui super disponível. Tem alguns vídeos, vou passar um do João Pedro, que é um do Buffett, foi uma das primeiras entrevistas que ele deu, acho que na década de 80, que é super bacana e super inspiracional, que acho que vocês vão gostar também para essa jornada de vocês que está só começando. E que a gente não tem dúvida que, independente se vai ser no mercado financeiro, se vai ser em outros mercados, acho que o importante é estar com essa lanterna ligada, um faro ligado, para saber o que faz bem, o que dá tesão e aumentar a probabilidade de ter um fit disso do ponto de vista profissional, para que o profissional seja quase que uma extensão do que você faz na pessoa física, né? Acho que fala aqui em nome do Carlos Henrique e acho que do Pedrão também, que está aqui no call. Acho que a gente tem esse privilégio de ter conseguido ter a lanterna ligada e lapidando ao longo da vida para estar nessa posição que a gente está, né? E tanto com pessoas que a gente respeita, que a gente gosta, também com o dia a dia, do ponto de vista de atividade, que seja quase que uma extensão do que a gente faz do ponto de vista pessoal. A gente não tem dúvida que vocês com essa lanterna ligada vão não só conseguir fazer isso também, como vão conquistar muita coisa do ponto de vista pessoal e profissional aí ao longo das próximas décadas. Então, novamente, muito obrigado, Beto, Carlos Henrique, pessoal da Normandia. Foi um prazer ter esse bate-papo aqui com vocês. A gente aprendeu muito, teve muita dica, muito ensinamento que a gente vai revisar, vai ler. E muitos livros agora para a gente botar na lista. E espero que da próxima vez a gente consiga fazer isso de forma física, né? De forma presencial. E muito obrigado mesmo. Não consigo falar mais que isso. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente.